Olá, Sagitário! Bem-vindo ao canal Universalista da Índia do Tarô. Minha leitura traz informações que rompem fronteiras do Brasil e demais países, do continente americano à Índia e do Japão à Europa. A alma, ela reconhece a verdade do que está por vir. Então vamos ver o que as cartas trazem de informação para esse mês de maio. Lembrando que é uma leitura mensal para os nascidos sob o signo de Sagitário. E para quem não me conhece, eu sou a Índia, eu sou terapeuta holística, sou mestre reikiana e sou dirigente de um retiro espiritual. Se você chegou até aqui, Sagitarianos, é porque essa mensagem ela é para você. Então pegue papel e caneta, porque leituras mensais tem muita informação. A Índia traz o oráculo da lua, abre a mandala cigana e também traz informações dos búzios. Então já se prepara aí, porque tem informações valiosíssimas para vocês. Vamos ver como se apresenta o mês de maio com o oráculo da lua para os sagitarianos. Vamos lá. Lua fixa, mantenha a sua visão. Olha só, essa carta também saiu para um outro signo, não estou lembrada qual. Mas é o momento de você manter a sua visão fixa. Um mês de... Ela pede para você foco nos seus objetivos. Mantenha uma visão clara e objetiva diante daquilo que você deseja, daquilo que você pretende fazer na sua vida, sagitarianos. É uma lua crescente, né? Mas ela é uma lua fixa. Não é um momento... Ela não é falar que ela ali é energia de mudança. Então, essa carta da lua, ela também traz duas informações. Se mantenha firme diante de qualquer situação. Dependendo da situação, cada um vai adaptar para a sua realidade. Porém, ela também fala, olha, observe o que está parado na sua vida. Observe o que está travado. O que você precisa fazer para essa roda girar. Então, a lua fixa, ela vem falando isso. Mantenha a sua visão, não desista. E também, se é uma situação que você está sentindo que está parada, travada, a lua fixa, ela também fala para vocês, olha, analise o que é que está travado. O que você precisa fazer para que essa roda gire, para que essa situação mude. Então, já começamos o mês de maio, trazendo a informação muito poderosa para vocês, sagitarianos. Cada um vai entender qual é o seu caso. Você precisa se manter firme diante de alguma situação ou você precisa fazer algo para que essa roda gire, para que as coisas mudem? Essa é a pergunta para vocês, né? A lua fixa, ela traz essa informação. E olha só, a lua cheia em Libra, temos finalizações de ciclo. Toda lua cheia, ela fala de finalizações de ciclo. E aqui vem falando para vocês, sagitarianos, um resultado positivo para todos é previsto. Então aqui tem energia, é uma energia, né, de Libra, que fala do equilíbrio mental, o equilíbrio emocional. Ele traz essa energia para vocês, Porém, também fala aqui, olha, se vocês estão aguardando alguns resultados, algo ligado a questões de justiça, algo ligado a assuntos burocráticos, também chegando aí para vocês um bom resultado. Aqui já vem falando para vocês de uma justiça. A lua cheia em Libra, ela fala de você equilibrando as situações. Isso é muito positivo. Isso é muito positivo para vocês. Também ela traz para vocês, sagitarianos, fala de relacionamentos, porque Libra é a carta das parcerias, né? Ela rege as parcerias. Então já vem falando para vocês, olha, para alguns aí relacionamentos novos acontecendo, uma paixão acontecendo, para outros um relacionamento ganhando uma outra direção. É uma energia que fala de decisões também. Então alguns aqui eu vejo resultados positivos, para alguns finalizações, rompimentos, né? Porque ela fala também, essa carta ela fala de finalizações de relacionamento e novos inícios em relacionamentos, ou alguns relacionamentos ganhando uma força. Porém, ela fala das parcerias, ela fala de paixões. Então, ela traz aquele... Librianos é aquela energia de clímax, né? Clímax intenso. Então, surgindo aí paixões para quem está disponível. Claro que temos aí toda uma informação dos búzios. Alguns relacionamentos finalizando, chegando ao fim. Tudo tem um início, começo, meio e fim.
para alguns essa energia também. Talvez esse resultado que vocês estejam aguardando. Realmente estou passando por questões de divórcio, estou aguardando finalizações, estou aguardando um bom resultado, tem uma partilha, de repente a partilha de bens, de repente também aqui é um contrato. Então ela fala muito disso também. Então para vocês já começamos o mês de maio, um mês positivo. Mantenha sua visão. Veja se você está insistindo, persistindo, o que você precisa fazer para mudar a situação. Olha lá, lembre-se da lua fixa. Então olha só as informações que os oráculos trazem para vocês já adiante aí de primeira mão para esse mês de maio. Quem está aguardando resultados, talvez seja questões de justiça mesmo, onde entra a área de relacionamentos, parcerias, não necessariamente só afetiva, mas pode ser parcerias comerciais também. E aqui vocês fechando o contrato, finalizando, rompendo contratos também, tem essa energia para vocês. Então adaptem aí a realidade de vocês, ok? Muito interessante diante disso. Vamos ver aí, e é um mês que fala para vocês, olha, se prepare, porque os caminhos de vocês estão abertos, muito abertos, e tem informações preciosíssimas aqui para vocês, rica em detalhes em relação aos búzios de vocês. Vamos ver lá o que os búzios trouxe para vocês, sagitarianos, de informação. Lembrando que as leituras mensais, a Índia tira, antes de fazer a leitura de vocês, faz a abertura com os búzios, anota tudo e traz informação, porque senão fica muito esticado o vídeo. Então isso aqui é só uma simbologia para que vocês entendam que a Índia está falando dos búzios, embora que caiu uma queda muito positiva para vocês, uma queda maravilhosa, né? E a gente aproveita essa conclusão também. Vamos lá. Então, olha só, a espiritualidade de vocês muito ativa, mas alguns travamentos emocionais e financeiros que precisam de ajuste. Então, já mostrou aqui para a Índia que esse mês de maio é um mês de provas, é um mês de ajustes para vocês. Não é um mês ruim, de forma alguma. Porém, ele exige sabedoria, paciência, estratégia. Então já pega esse gancho aí para vocês, sagitarianos, já sabendo que você vai ter que ter a paciência, ter a sabedoria e agir com estratégia diante daquilo que você pretende realizar na sua vida. Lembre-se dos oráculos e aqui os búzios confirmando. Vocês entram o mês com a regência aí de Oxum, Obaluaê e energia de Exu. Então Exu vem abrindo caminhos, Oxum traz o brilho, olha a área afetiva, Oxum fala do amor, Oxum fala da riqueza, fala da beleza, do brilho de vocês. Então é um mês de destaque sim para vocês. A pedra de vocês, ela caiu na leitura entre dois búzios abertos. O que significa isso? Porque a pedra representa vocês. O que significa isso? Uma grande proteção espiritual. Então, isso é muito importante vocês saber. Porém, ela também fala para vocês, vocês também estão sendo observados pela espiritualidade, porque aqui tem cobrança espiritual para vocês também. Ao mesmo tempo que vocês estão tendo proteção, ela pede para vocês também prestarem mais atenção, porque existe aqui para vocês, sagitarianos, uma cobrança do plano espiritual. Cuidar mais da sua espiritualidade, presta muita atenção. Às vezes está sendo drenada, sugada, ou você tem um propósito, deixou de lado, deixou suas obrigações. Então isso é muito importante, vocês também se atentarem a isso, esse mês de maio, tá? É o mês de alinhamento para vocês com propósito. Isso é ótimo. A configuração de vocês já mostra um Odu de movimento. Então, é um Odu que traz movimentação, é um Odu que fala de acontecimentos, mas ele vem junto com a cobrança espiritual. Então, a espiritualidade aí de olho em vocês. Essa energia bem próxima a Ossá, né? E Ossá fala da sua ancestralidade feminina. Ossá fala dos ventos, Ossá fala em Assã. Essa energia dos ventos muito fluente para vocês. E Oxê, que fala Oxum. Então, Oxum vem influenciando vocês
vem trazendo essa influência, e Obaluaê junto também. Então, Oxum vem abrindo caminhos para vocês nas questões de amor, nas questões financeiras, e isso é muito bom vocês saberem. Se apegue a essa energia, a energia da purificação, a energia do sucesso, a energia do brilho. Essa é a energia de Oxum. As águas doces, né? Muito bom para tomar banhos de cachoeira, maravilhoso. Para quem puder, aproveite. Obaluaê vem falando da saúde de vocês, sagitarianos. E a saúde de vocês, ele pede também aqui uma limpeza espiritual. Certo? Prestem muita atenção. É necessário ser uma limpeza? Sim, gente. É muito importante. Descarregar a energia densa, energia pesada que vocês vêm carregando. E também vocês têm uma influência aqui secundária de Exu. E Exu, ele é o que fala de movimentação. É o que vem abrindo caminhos para vocês, para esse mês de maio. Isso é bom vocês frisarem bem. Então tem abertura sim, mas vem a oportunidade para vocês, mas que precisa de limpar, cuidar, agir com consciência. Os búzios traz essa informação para vocês. Vocês vão adaptar aí a sua realidade. Lembre-se do que os oráculos trouxeram para vocês. E é muito bom entender isso. O que os búzios trouxeram para vocês, sagitarianos, na área do amor? Agora vamos falar do amor. Olha lá, lembra-se do que saiu daqui dos oráculos. O amor, ele vem falando para quem está solteiro. Olha só, há interesse e aproximação. Mas também tem aquela dúvida, né? Incerteza, insegurança, passando por algumas indecisões em relação, pode ser vocês em relação a essa nova parceria que chega, como pode ser essa parceria meio com dúvida se entrega, se segue adiante ou não. Então, não alimente tanta expectativa, presta muita atenção. Pode acontecer de pessoas do passado retornando para a vida de vocês? Sim, tá? Pessoas do passado aí aparecendo, e os búzios já vem falando para vocês, cuidado com promessas vazias, cuidado com as ilusões. Lembre-se, vocês vão lembrar dessa leitura, vocês vão lembrar do que os oráculos falaram para você logo no início, tá? Então já vem essa informação para vocês, não vá com tanta sede ao pote. Então, tome cuidado, faça uma escolha com calma, não vá se entregando corpo, alma e coração muito rápido, não vá com tanta sede ao pote. As leituras, as cartas se conversam, os búzios se conversam, e aqui já vem mostrando para vocês essas informações. Para quem está casado, presta atenção aí, sagitarianos, instabilidade emocional, e isso pode haver cobrança. Cuidado, né, com aquela cobrança. Cuidado com ciúmes. Pode acontecer afastamento momentâneo, porém, há chances de reconciliação. Se houver um diálogo, se houver uma conversa sincera, uma conversa franca, aí existe sim a possibilidade de uma reconciliação. Então, evite brigas até por impulso, né? Não tem por que brigar. O diálogo é a melhor coisa que tem para se resolver qualquer questão. A área da saúde de vocês mostrou para a Índia aqui um cansaço físico e mental, desgaste emocional e ansiedade. Então, atenção ao sono de vocês, atenção ao sistema emocional, cuidado com a energia baixa. Preste atenção à imunidade de vocês também nesse mês de maio. Cuide mais do seu corpo, sagitarianos. Os búzios vêm alertando. E é aí que entra o Obaluaê pedindo cuidado para vocês e limpeza espiritual. É aí que entra a energia de Obaluaê. Questões de família, pequenos conflitos ou distanciamento, mas por pessoas que estão te observando, pessoas que estão te julgando, não tem ruptura, tem afastamento. Porque é uma fase de ajuste para vocês no setor familiar. Então é muito óbvio que isso aconteça, assim, alguns distanciamentos, alguns conflitos, pequenos conflitos, vamos dizer assim, coisas corriqueiras, mas que pode haver sim um afastamento, mas
para a questão de ajuste na vida de vocês. Isso é muito positivo também, né? Não dá para viver no meio de conflitos, brigas, desentendimento o tempo todo. Precisa existir uma solução, uma situação. Olha lá, ou corta, ou persiste e permanece na mesmice. O setor familiar já vem mostrando para vocês. Porém, vem falar para vocês não se envolverem com problemas que não são seus. E isso apareceu nos bolsos de vocês muito forte. Não tome as rédeas, não assuma as responsabilidades que não são suas relacionadas ao campo familiar. Presta muita atenção, sagitarianos. Área de finança para vocês. É um mês muito positivo. É um mês muito positivo no campo de trabalho. É um mês de positividade. É um mês os caminhos estão abertos, porém com uma certa lentidão, uma certa cobrança. Vocês vão estar se esforçando mais do que o retorno logo no início, mas o crescimento ele é gradual. Então, às vezes vai dar aquela sensação de lentidão. Nossa, eu tô trabalhando demais e cadê o retorno que eu não tô tendo? Então, vem mais devagar. Vai ter um esforço maior? Sim. Precisa-se do esforço maior? Sim. Mas a recompensa vem, os resultados vêm para vocês. Tá? Claro, devido aos seus esforços, né? Tudo começa com cobrança, exige responsabilidade, exige esforço, mas tem o crescimento gradual para vocês. Então tá muito bom aí para projetos, principalmente projetos espirituais. Às vezes trabalha com oráculos, às vezes você trabalha com terapias, também entra nessa energia espiritual. Trabalho com cura, tá muito favorável para vocês, tá bom? O que pede para vocês? Que tipo de trabalho? É trabalho que exige constância. Não é aquela coisa que você fez hoje, amanhã faz, parou, faz daqui um ano, não. É um trabalho que exige constância. Ela tá muito favorável para isso, esse mês de maio para vocês. O que mais temos aqui? Energia de retenção, tem entrada de dinheiro. Entra de forma gradual também para vocês. Às vezes começa pequeno, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. É uma energia de retenção. Vem falando para vocês aqui, não gaste demais. Cuidado, né? Cuidado aí com aperto, cuidado com imprevistos. Então não saia gastando demais. O conselho para vocês dos búzios é a organização financeira, porque ela será essencial para esse mês de maio, ok? Diante disso que os búzios trouxe de revelação, a Índia já passou a informação para vocês. Mostrou as quedas, falou as quedas que caíram para vocês. Então vamos lá, peguem papel e caneta, que a Índia vai passar para vocês um banho para limpeza espiritual, um banho para abertura de caminho e um banho para equilibrar a área afetiva de vocês. Então vamos lá. Para limpeza espiritual, que é muito importante esse banho, vocês vão tomar banho de arruda, guiné e alecrim. Se for ervas frescas, vocês quinam com um pouco de água, depois acrescenta mais água e deixa ali por um tempo descansando para pegar bem a essência da erva. Depois coe, leve o seu banho, depois do seu banho de higiene, pescoço para baixo, joguem esse banho, pedindo para você, já vai mentalizando que tire, se faça a limpeza, que tire sobrecarga, tire peso, energia de escassez, energia de inveja, energia de desarmonia, vai pedindo. Feito esse banho, vocês vão fazer um outro banho, não necessariamente no mesmo dia. Um exemplo, eu fiz esse banho de descarrego na sexta-feira. Então, na segunda-feira, eu vou tomar um banho de abertura de caminho. Eu vou tomar banho de manjericão, louro e canela. Coloca a canela em pau lá para ferver. Depois que ferver e o louro junto, aí vocês soltam o manjericão lá, abafa, deixa pegar essa essência, extrair bem essa essência, coe, banho. Esse banho vocês podem tomar sim, da cabeça aos pés, tá? Não vai fazer mal nenhum. Um banho para a área afetiva, para trazer equilíbrio. Vocês vão tomar banho de rosa branca e alfazema. Vai trazer equilíbrio, harmonia, a calma.
ok? São esses banhos que vocês vão tomar esse mês de maio. E também lembrando que vocês estão sob a regência de Oxum, Obaluaê e Exu. Então, se apegue a essas divindades. Olha só, sagitarianos, a mandala cigana de vocês vem abrindo aí com a área dos peixes, com a energia dos peixes. Setor financeiro, a casa de dinheiro, tem novidades chegando, mudanças e novidades aí, tem. E vocês estão em busca, né, da matéria, foco na matéria, foco no dinheiro, buscando ganhar dinheiro. Tem uma comunicação, tem um encontro para essas resoluções, tem novidades, mudanças aqui na área de dinheiro para vocês. Setor familiar, aqui tem uma ruptura, tem um corte. Área do amor, olha aí a surpresa chegando no amor, vamos ver o que mais. Área de saúde, olha aí, o urso já vem falando para vocês, prestem atenção à saúde de vocês. Relacionamento, vocês com dúvidas, incerteza, insegurança, passando por algumas atribulações, olha lá, buscando uma luz no fim do túnel. Tem notícias chegando sim. Para vocês, oportunidade chegando que vai trazer uma transformação na sua vida. Na casa espiritual, o guardião de vocês têm uma proteção espiritual, confirmando os búzios. Setor de trabalho, olha aí, tem notícias chegando. Quem está aguardando uma resposta chega. Aqui mostrando para vocês contratos, documentos, assinando papéis, documentos, com uma contratação. Aqui já vem falando de currículos. Quem mandou currículos vai sendo chamado para uma entrevista, é muito positivo para vocês. Casa de amigos, tem a sabedoria, muita sabedoria, tem coisas ocultas. Casa de conselho, a estrela. E a estrela, ela já vem falando, mantenha o seu brilho, se mantenha em equilíbrio. Ela traz a cor, ela traz o equilíbrio, ela traz o seu brilho pessoal, ela traz a realização de sonho. Siga os seus sonhos. Persista naquilo que você deseja, sagitarianos. Olha que coisa linda. Vamos ver o que mais. Olha aí, tem aumento de dinheiro aí, tem dinheiro chegando. Esse dinheiro pode estar relacionado, sim, a questões de patrimônio, herança, divisão de bens. Aqui tem uma grande colheita chegando para vocês e que vai trazer estrutura. E vocês estão nessa energia, né? Buscando estrutura e se estabilizar. Lembrando que, olha, dinheiro vai entrar de forma gradual para que você vai se mantendo. E vocês vão ver as coisas melhorando gradativamente. Setor do dinheiro, aí vocês estão com as emoções aí na flor da pele, preocupados. Mas vem mudanças aí para vocês. Tem novidades chegando. Tem uma comunicação, sim, relacionada a parcerias. Isso aqui tem a ver com encontros para relacionamento, como foi falado para vocês pelos búzios. Tem encontro para resoluções de questões, para acordo, assinatura de contratos e documentos. Alguns aí comemorando um casamento, um noivado também. Nem todo mundo está numa energia negativa, tá? Os búzios trazem alertas e cada um vai encaixando na sua realidade. No setor familiar, aqui tem uma questão que está relacionada a filhos, a irmãos. Aqui existe um corte familiar. Talvez você estava lidando com alguém muito imaturo. E para alguns também, no setor familiar, alguns de vocês aí, sagitarianos, alguns filhos, né, passando por alguma questão, pode ser ligada à saúde, onde vai ter, passar por cirurgia, tá? Para quem vai saber, quem vai entender, tá? Porque a foice mostra muito cirurgia. E aqui a criança, ela representa filhos, né, familiares. Porém também, aqui eu vejo muitos cortando aquele filho rebelde, imaturo. Aqui existe um corte, é como se falasse assim, eu estou colocando o seu devido lugar. Setor do amor, olha só. Para alguns aqui, dá relacionamento sério. Para outros, precisamos se libertar mais, sair mais, se abrir mais para o campo afetivo. Mas vamos esclarecer o que mais vem em relação à torre e ao buquê, para que vocês entendam mais a carta da torre com buquê no setor do amor. Ela mostra alguns relacionamentos kármicos,
mas com troca e com sabedoria, tá? Ela vem falando sobre isso. Então aí vocês vão prestar atenção em que área, para quem isso aqui está se encaixando. Mas tem trocas, tem sabedoria. Área de saúde de vocês, o Urja vem falando, olha, os pesos que vocês vêm carregando, fardos que vocês vêm carregando, presta atenção, a carta da lua. Muitos de vocês aí, sagitarianos, tomando medicamento para dormir. Olha lá o que os búzios falou para vocês. Aquele peso emocional. E aqui já vem falando para vocês, se atentem a isso. Se atentem a vícios. Se atentem se vocês não estão exagerando em relação à saúde de vocês. Ela pede um descanso, ela pede um equilíbrio, principalmente mental, equilíbrio emocional. E aqui já vem mostrando isso para vocês. A área de relacionamento, vocês muito confusos, com dúvida, buscando uma luz no fim do túnel, uma solução. E a solução chega. Alguns tendo problemas nos relacionamentos, talvez por questões familiares ou por questões de estabilidade. E aqui já vem mostrando isso. A luz que vocês buscam surge, as coisas mudam gradativamente. Tem uma mudança aqui para vocês. E alguns preocupados também. Pode ter que tenha alguma interferência familiar em relação aos relacionamentos ou em relação à sua estrutura, em relação a bases sólidas. Para cada um, eu tenho certeza que isso aqui vai servir de uma maneira. Área de transformação, decisões que vocês precisam tomar, escolhas que vocês vão fazer. Aqui tem opções, tem oportunidade chegando, novidade chegando, respostas chegando. A espiritualidade mostrando no caminho de vocês. Olha aí, por que saiu nos búzios a limpeza energética? E a espiritualidade falando para vocês, olha, existe uma sugação energética, existe um desgaste. Precisa de cuidado do seu espiritual, porque os ratos falam de perdas, desgaste, situação complicada. Pessoas que drenam a energia de vocês. E às vezes essa pessoa que está drenando a energia de vocês é pessoas confiáveis, pessoas que convivem aí com vocês. Principalmente focado em parcerias. E a espiritualidade vem falando que tem uma proteção, porque o cão, ele representa também seu protetor. Mas aqui vem falando do desgaste. Então precisa sim cuidar da energia de vocês. Cuidado com as amizades, né? Pessoas em quem vocês confiam. Casa de trabalho, olha aí, olha. Vem uma oportunidade sim, os caminhos se abrem, tem uma nova porta que se abre para quem está buscando, quem está aguardando uma resposta, uma resolução, uma solução no campo de trabalho, está muito favorável aqui para vocês. E alguns também fazendo descobertas em relação ao campo profissional, né? Porque tanto a carta como a chave fala também de segredos, descobertas. Olha lá, aquele amiguinho que tentou puxar seu tapete. Também tem isso aqui para vocês, sagitarianos. E olha só que interessante, né? Porque tem oportunidade, abertura de caminho, quem está aguardando respostas, quem está aguardando uma posição no campo de trabalho, está chegando para vocês em solução. Setor de amigos, área de amizade, saiu a torre e saiu a carta. Então aqui já vem falando para vocês, olha, distanciamentos, obstáculos, alguns tendo dificuldades para lidar com certas amizades ou para se relacionar. E aqui já vem falando, tem a sabedoria, porque aqui tem descobertas e também existe aqui uma justiça no caminho de vocês. Aqui existe descobertas e existe sim energias de justiça. Porém, setor de amizade aqui mostra muitas questões de assuntos burocráticos, alguns de vocês sendo auxiliado por amigos verdadeiros, pessoas fiéis, que lidam com questões de justiça, podendo lhe auxiliar também. Isso aqui tem aqui para vocês. E o cigano no conselho de vocês. Momento de ação, momento de agir. E a cigana no fundo do deck. Então isso aqui já mostra para mim uma proteção espiritual. Essa leitura pode estar falando de um casal? Pode sim. Pode sim. Então vocês vão adaptar a realidade de vocês aonde está se encaixando
Então, a primeira semana de vocês começa o início meio parado, vocês com pensamentos, né, ativo, dúvidas, mas ajustes emocional. Precisando, né, essas dúvidas, os pensamentos de vocês, é hora de vocês ajustarem aí o emocional de vocês. A segunda semana, ela já começa com muito movimento. Então tem contato, tem notícia que chega, pequenas oportunidades surgindo para vocês, olha aí. E é muito favorável. A terceira semana já é um ponto mais sensível. A terceira semana de maio para vocês, sagitarianos, pede um pouco de atenção, porque pode haver conflito, sim, na área afetiva ou no campo familiar. Pode existir aí um cansaço maior em relação a isso. Então, calma, paciência, pés no chão. Olha lá o conselho do cigano e da cigana, dos guardiões. Já a quarta semana, vocês já começam a ver a melhora de forma gradual, tendo mais clareza. Os caminhos se abrindo e vocês vão perceber com mais firmeza, isso será muito bom. Vem com provas? Com certeza. O espiritual está muito forte acompanhando vocês. Mas presta atenção, a área afetiva de vocês vai estar instável? Sim, mas com chances de equilíbrio, de resolução, procurar o melhor caminho. Dinheiro entra de forma controlada. Por isso, falar para vocês, não sai gastando demais, cuidado com gastos. Na saúde, pedindo aquela atenção aí, olha lá, os desgastes que vocês vêm passando. E é um mês de crescimento, e principalmente crescimento interno e organização. Aí já vai deixar aqui em cima nos cards o vídeo anterior, porque é bom vocês dar uma olhada no vídeo anterior. E somar junto a essa leitura, lembra-se que a Índia trouxe bastante informação, oráculos, búzios, baralho cigano. Toda a leitura mensal vem recheada de conteúdo, sim. Então vocês vão se encaixando diante dessas leituras para que vocês tenham um desempenho melhor e resultados mais positivos na vida de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Que seja um mês muito abençoado de soluções, resoluções, aberturas de caminho. Cuide do seu espiritual, siga os conselhos dos búzios, que eu tenho certeza que será um mês abençoado. Gratidão, Axé Namastê e até o próximo vídeo.